Dando sequência nos nossos exercícios, agora nós vamos falar a respeito de isomeria geométrica então. Vamos ver aqui a questão da resolução dos exercícios. Então, o exercício proposto ele pede para que a gente descreva a estrutura de cada um dos compostos apresentados e verifique se eles apresentam isomeria geométrica. Caso apresentem, representar então os isômeros cis e trans. Beleza, então uma questãozinha que ela é bastante comum nos vestibulares, e tal, você tem que interpretar a informação de fórmula estrutural. O primeiro composto é o pente 2eno. Então, como que é a estrutura do pente 2eno? Pente são 5 átomos de carbono, 5 átomos de carbono. No carbono 2, como está dizendo, eu vou ter uma dupla ligação, ok? E aí eu só completo as minhas ligações, para fechar 4 ligações. Então a estrutura do pente 2eno. Esses dois carbonos aqui, eles estão na dupla ligação, então eu vou chamar ele de carbono 1 e carbono 2. Então vou reescrever essa estrutura para me verificar se ela apresenta ou não isomeria geométrica. Então aqui está o nosso plano, de referência. E nessa estrutura de cadeia eu tenho o quê? No carbono 1 eu tenho um átomo de hidrogênio, então esse hidrogênio aqui ligado no carbono 1. E no carbono 1 eu também tenho radical metil, CH3. E no carbono 2 eu tenho um hidrogênio e tenho essa estrutura toda aqui, que é a estrutura do etil, CH2CH3. Então vejam, tudo isso aqui é radical, ok? Bom, para verificar se ele apresenta isomeria, eu tenho que verificar a condição R1 ser diferente de R2 e R3 ser diferente de R4. R1 e R2 estão no carbono 1 e o R3 e o R4 estão no carbono 2. Então vamos ver. R1 diferente de R2 confirma minha condição. R3 diferente de R4 confirma minha condição. Então esse composto, pente 2eno, apresenta isomeria. Observem que eu tenho dois radicais iguais no mesmo plano de referência. Então significa que esse composto aqui, ele apresenta isomeria cis, ok? E para eu ver o segundo tipo de isomeria, eu vou representar novamente os meus carbonos, planinho de referência aqui e tal. Agora, repito o carbono 1 do jeito que ele estava e inverto o carbono 2. Então, o que estava no plano superior vai para o inferior e vice-versa. Então, observem aqui agora que eu tenho o hidrogênio no plano superior no carbono 1 e o hidrogênio no plano inferior no carbono 2. Então, eles estão em planos opostos da cadeia. Então, eu digo que esta estrutura é uma estrutura com isomeria trans. Então, este composto aqui, ele seria o cis-pente 2eno, enquanto que esse composto aqui seria o trans-pente 2eno. Ok? Letra B, tenho o 2-metil-pente 1eno. Eita, o que deu aqui? Tenho 2-metil-pente 1eno. Vamos só dar uma limpada aqui, para não ficar essa sujeira na tela. Vamos lá, então, como vai ficar esse nosso composto? 5 átomos de carbono, ok? Pente, No carbono 2 eu tenho um radical metil, CH3. E no carbono 1 eu tenho uma dupla ligação. Agora, só completo as ligações para completar 4. Então, esse aqui é o meu composto 2-metil-pente 2eno. Então, aqui eu tenho o carbono 1 e o carbono 2 na minha dupla ligação. Vou representar essas estruturas aqui
e 2 e mais seus dois ligantes e o meu plano de referência. Então no carbono 1 eu tenho 2 átomos de hidrogênio, no carbono 2 eu tenho um radical metil e tenho uma estrutura com 3 átomos de carbono. Então aqui está a nossa estrutura. Observem o seguinte, pessoal, nessa condição o R1 e o R2 pro carbono 1 são iguais. Então R1 é igual a R2. Se o R1 é igual ao R2, significa que o meu composto não admite isomeria. Ele não admite porque, por mais que eu rotacione a molécula, eu não vou ter nada diferente do que eu já tenho. Então, por isso, essa estrutura ela fica dessa maneira. Então, o composto 2 não admite isomeria. Composto 3, 3-metil-pente-2-eno. Então, nós vamos ter aqui, novamente, 5 átomos de carbono. No carbono 3, eu tenho radical metil. E no carbono 2, eu tenho uma dupla ligação. Então, aqui, pessoal, onde é o carbono 2 é arbitrário. Pode ser 1, 2 ou 1, 2, tá? E agora eu completo as ligações. Completo as ligações para completar 4. Então, completo com hidrogênios para fechar 4 ligações. Então, aqui temos o carbono 1 e aqui temos o carbono 2. Então, representando essas estruturas, carbono 1, carbono 2. Aqui, nosso esqueletinho, para começar a nossa representação. Então, no carbono 1 nós temos o quê? Hidrogênio. E temos essa estrutura de metil aqui ligado nele. Então temos um CH3 ligado nele. E no CH2 nós temos o que? Este metil e essa estrutura com 2 carbonos de etil, CH2, CH3. Bom, R1 é diferente de R2 e R3 é diferente de R4. Então significa que o meu composto ele admite isomeria. Observem que eu tenho um CH3 no plano inferior para o carbono 1 e um CH3 no plano superior para o carbono 2. Significa que essa isomeria, esse composto, ele é o isômero trans. Agora, se eu pegar isso aqui, e manter o primeiro e rotacionar o segundo, em relação ao meu plano de referência, eu vou ter o CH3 nos planos inferiores para os 2 carbonos, então estão no mesmo plano, então o composto cis. Este composto aqui é o trans 3-metil pente 2-eno, enquanto que esse composto é o cis 3-metil pente 2-eno. Então, as estruturas dos compostos que a gente está analisando. E o último é o ácido butenodioico. Então, butenodioico significa o quê? Que eu tenho 2 hidroxilas, então uma de cada lado. Tenho 2 hidroxilas. Esse EN significa que eu tenho uma dupla ligação. Essa dupla ligação só pode estar nessa posição aqui. Por que ela só pode estar aí? Porque esse carbono aqui ele não faz dupla ligação e esse aqui também não faz dupla ligação. Então, 1, 2, 3, completa as ligações com os hidrogênios que faltam e está aí o meu composto. Então, eu tenho aqui o carbono 1 e o carbono 2. Agora, eu vou fazer a análise de isomeria. Então, C, dupla C, aqui. Então, aqui eu tenho um hidrogênio
um C dupla O OH, e aqui eu tenho um hidrogênio e um C dupla O OH. Então vejam que os radicais iguais, eles estão no mesmo plano de referência. Então aqui eu tenho um composto cis, ou ácido cis buteno dioico. Ácido cis buteno dioico. Enquanto que aqui eu tenho, então, mantendo o primeiro carbono e girando o segundo, eu tenho agora radicais iguais em planos diferentes. Então é o composto isômero trans, ou seja, ácido transbuteno dioico. Então, espero que, né, essa resoluçãozinha ajude vocês, né, na compreensão da resolução, e espero vocês para a resolução de mais exercícios na sequência. Obrigado.